Salve, salve galera, tudo bem? A partir de agora, todas as quartas-feiras, teremos um episódio do podcast Nutritivamente. Eu sou o Murilo Camano e eu vou ser responsável pela condução de todos os episódios a partir de hoje. Bom, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou biomédico, eu sou nutricionista. Nesse primeiro episódio, eu sou o meu próprio convidado. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai conversar, eu com você, na verdade, e eu vou te falar sobre esse meu novo projeto, tá bom? E o que é o podcast Nutritivamente? O termo nutritivamente pode ser separado e dar origem a nutritivo, a mente. Eu, como nutricionista e entusiasta da nutrição, resolvi tirar esse projeto do papel para mostrar para você que me ouve agora que a nutrição não serve só para te fazer emagrecer ou ganhar músculo. Por isso, vou trazer uma série de convidados para falarmos sobre nutrição em diferentes âmbitos, em diferentes aspectos. Como foi feita a tabela TACO, com qual idade um bebê pode comer alimentos sólidos, quem é vegetariano vai ter deficiência de vitamina B12, como deve ser a alimentação de uma pessoa diagnosticada com câncer, qual é a real situação da fome no Brasil, quais são os melhores suplementos para quem é ciclista e praticante de outros esportes. São esses tipos de perguntas que vão ser respondidas aqui. E o mais legal disso tudo, você vai poder ouvir e aprender junto comigo, porque com certeza eu vou ser a pessoa que mais vai aprender dentro desse processo. Bom, apresentada aqui qual é a ideia do podcast Nutritivamente, eu quero falar um pouco agora sobre a minha carreira profissional. Vou falar de maneira bem resumida. Enfim, esse realmente é um episódio de introdução. Eu não gosto de ficar falando sozinho. Eu gosto de conversar, ter conversas com outras pessoas, né? Então eu não quero que isso aqui fique maçante. Bom, como eu disse anteriormente, além de nutricionista, eu também sou biomédico. Então minha trajetória é a seguinte: eu me formei em biomedicina no ano de 2010 pela Fundação Hermínio Ometo, a Uniararas, né? A ideia na época era trabalhar em um negócio de família. Meu pai era biomédico e eu sempre gostei da área da saúde, e meu pai tinha um laboratório, né, de análises clínicas aí. Então, só que nem tudo sai como a gente quer. Então, depois de formado, né, eu me formei em 2010, em 2011 eu acabei fui fazer uma pós-graduação em São Paulo, né? Essa ida a São Paulo foi meio sem querer. Eu tinha acabado de formar, eu não queria trabalhar em um negócio familiar, então eu prestei uma prova no famoso hospital Albert Einstein para fazer uma pós-graduação em diagnóstico por imagem. Meio que sem querer, de verdade, eu acabei passando. Uma vez aprovado, eu fiz a matrícula e quem era aluno da pós-graduação tinha a possibilidade de fazer um estágio gratuito ali no hospital. Então eu optei por me mudar para São Paulo na época e morar de favor na casa da minha madrinha. E o objetivo era simples, né, gente? Arrumar um emprego, afinal, São Paulo é considerada a terra das oportunidades. Hashtag contém ironia. Só que a coisa nem sempre funciona como a gente quer. Então eu fiquei o primeiro semestre inteiro em São Paulo, fiquei, entre aspas, aí trabalhando de graça, em atrito, né, com os familiares, porque eu morava em República, né, 3 meninos, uma bagunça, tudo. Fui morar com a minha madrinha, o marido que já tinham mais de 70 anos de idade. Então, sem conseguir emprego e com essas dificuldades, foi uma sexta-feira chuvosa, era inverno, final de junho, uma sexta-feira. Eu demorei 3 horas de ônibus para chegar até o hospital para ter aula. Tinha aula sexta e sábado, e eu estava tendo aula de física médica com uma colombiana. E aí eu falei, não é para mim mesmo, não é, valeu a tentativa. Eu acabei trancando a pós-graduação e eu voltei para o interior. Então, quando eu voltei para o interior, eu atuei como biomédico clínico no laboratório da família e gerente de controle de qualidade. Então, nessa época eu trabalhava
não tinha dia fixo para receber, negócio de família, né? Os funcionários recebem primeiro e quando se sobrar dinheiro a gente paga. Tá bom. Era isso ou nada. Então eu fui assim até meados de 2012, quando me juntei a mais outros 3 biomédicos para a gente abrir um laboratório de análises físico-químicas e microbiologia de água e de alimentos. Uma cidade do interior aqui também. A ideia, na verdade, era fugir dos convênios, né? Os convênios eles dominavam as análises clínicas, pagavam pouco, né? E testes em água e alimentos eles são exigências da Anvisa para alimentos e bebidas, até hoje. Então a gente precisou fazer uma sociedade aí em 4 porque ninguém tinha dinheiro. A gente conseguiu abrir o laboratório no primeiro trimestre de 2012 com um plano de longo prazo, começar a colher frutos pelo menos em 1 ano. Então tudo funcionou bem, né? Foi fluindo legal, foi bem bacana, até que nas vésperas aí da gente completar 1 ano, os sócios eles optaram por voltar para o ramo de análise clínica. Eu não concordei, eu resolvi deixar a sociedade, afinal eu tinha saído de uma empresa familiar dentro desse ramo para tentar outra atividade. Cerca de 1 ano depois de entrar, eu saí e por contrato social, né, essas burocracias importantes, necessárias, às vezes não precisaria de tanta burocracia, eu acho. Eu recebi de volta o que eu tinha investido. Então eu trabalhei mais 1 ano de graça ali, sem tirar nada. Aí eu voltei para a empresa familiar, isso já era 2013. Né? Então de manhã eu atuava como biomédico clínico e à tarde eu fiquei como gerente de novo de controle de qualidade e o gerente geral, né? Administrativo ali, enfim. E era o mesmo esquema, recebimentos picados e férias e 13º só no papel. Então nesse meio tempo eu abri um blog onde eu escrevia sobre saúde, ciências. Era uma válvula de escape para mim, na verdade. Nesse período também comecei a me interessar mais por atividades físicas e desempenho, né, nas práticas esportivas que eu estava praticando. Então comecei a praticar esportes de maneira mais assídua, comecei a estudar alguns suplementos. Fiquei nessa rotina aí até 2014 e em 2014 eu resolvi fazer uma pós-graduação em nutrição esportiva meramente por hobby, sem brincadeira, assim, foi hobby mesmo. Para adquirir conhecimento sem neura para usar comigo mesmo. Tanto que na pós-graduação eu testei todos os suplementos que a gente tinha aula, aprendia tudo, só não usei anabolizante, mas eu usei tudo. Eu gostei tanto dessa pós-graduação que no segundo semestre de 2014 eu ingressei na faculdade de nutrição. Então eu era do interior, eu fazia faculdade em outra cidade. Então eu fiquei viajando 1 ano, toda semana. Eu viajava todos os dias da semana para fazer faculdade. E nos finais de semana alternado, eu fazia a pós. Então eu fiquei quase 1 ano fazendo faculdade e pós-graduação ao mesmo tempo. Faculdade eu consegui fazer com a ajuda do FIES. Pago até hoje, tenho mais uns anos aí pagando o FIES. No segundo semestre de 2014 eu também parei de trabalhar como biomédico. Então eu comecei a trabalhar como redator na área da saúde, né? Então eu escrevia para algumas plataformas online de conteúdo. Era um dinheiro bacana que dava para pagar as contas, sobreviver. Então, passados uns 18 meses, a pós-graduação terminou. Isso foi no segundo semestre de 2015. Na faculdade a gente continuou até 2017. Eu me formei em 3 anos, porque eu tinha algumas liberações de disciplinas provenientes da biomedicina. Então, eu consegui excluir algumas matérias em comum nos 2 cursos. Então, assim que eu me formei em 2017, eu já comecei a atender em consultório, eu continuei escrevendo e fui fazendo alguns cursos de extensão para ampliar o conhecimento e oferecer um atendimento diferenciado, atendimento de qualidade. Eu sempre gostei de estudar. Em 2019, eu me mudei para São Paulo de novo. Voltei para São Paulo a segunda vez, dessa vez com a minha companheira. Surgiu uma oportunidade de emprego bacana para ela. E aí na capital do estado eu fiz uma parceria com uma clínica da região, ali na Paraíso, na região do Paraíso, para atender 2 vezes por semana. Continuei escrevendo, que era o que pagava minhas contas, né? E eu tinha em mente levar um projeto de nutrição esportiva voltado para o esporte a motor, automobilismo, motociclismo. São 2 paixões. Isso foi final de 2019, mas 2020 chegou a pandemia e foi aquele caos. Então os atendimentos minguaram, fiquei só no online,
Mas como eu escrevia sobre saúde, a demanda na produção de conteúdo aumentou bastante. Então, com a economia totalmente afetada, a pós-graduação de fitoterapia que eu queria fazer passou a ter um desconto. Foi oferecido um desconto de 50%. E aí eu resolvi fazer. Então, eu fiquei 2 finais de semana por mês, eu ficava estudando, fazendo a pós, sábado e domingo. Eu comecei a pós-graduação em fitoterapia em agosto de 2020. Terminei em setembro de 2021. Cara, foi um dos maiores desafios para mim, né? Eu gosto do contato olho no olho, de debater com professores e colegas em sala de aula. Foi uma dificuldade, né? A questão de foco ali, disciplina para fazer as aulas. Fiquei com uma média boa, média acima de 9, mas foi desafiador. E nesse meio tempo de pandemia, eu passei a escrever algumas crônicas sobre como era passar por esse momento no Brasil. Eu publiquei essas crônicas no meu extinto blog até a 8ª crônica. Depois eu parei porque eu vi que eu só estava atingindo a minha bolha, né? A bolha de quem acreditava na ciência, enfim. Mas eu não parei de escrever as crônicas. Escrevi tanto que elas deram origem a um livro. O livro foi batizado de Histórias de uma Pandemia Anunciada, que ele está à venda pela editora Cotter. No livro eu conto os meus relatos de como foi viver a pandemia no Brasil, praticamente no escuro aí em termos de assistências, políticas, científicas e sanitárias. Tentei mostrar a pandemia por aqui, dentro da ótica de um profissional de saúde sério. Então, do meu ponto de vista, eu acho que eu fui bem sucedido nessa questão. Continuei nessa vida maluca, agora de escritor oficialmente e nutricionista. Em 2022, eu e minha companheira e a nossa cachorra, que a gente adotou na pandemia, polenta, né? Afinal, cachorro de nutricionista, bicho de nutricionista tem que ter nome de comida. A gente voltou para o interior para cuidar de saúde física e mental, que foi comprometida nesse período. Em 2023, eu passei por uma série de reviravoltas, tanto na vida pessoal como na vida profissional, né? Então, além de biomédico, nutricionista, escritor, agora também estou virando podcaster. Voltei a escrever no blog, né? No Substack, na verdade, é um formato de blog aí que tá começando a chegar no Brasil agora, então estou sendo um dos pioneiros aí. Eu escrevo um texto toda semana, voltado ao universo da nutrição, ou como agora eu sou um escritor, com alguns pensamentos meus meio malucos aí, situações que eu acho que cabe a minha opinião, enfim. É um conteúdo bem bacana. Até te convido a acessar murilocamano.substack.com. Então o Substack digita SUBSTACK, Substack. Bom, como um entusiasta da nutrição, eu percebi que não havia um podcast com essa finalidade, né? Ou seja, de mostrar a nutrição em suas múltiplas facetas. E é exatamente isso que eu vou mostrar aqui. Na verdade, eu vou te mostrar as diferentes facetas da nutrição, as diferentes formas do nutricionista atuar, a importância da nutrição na vida das pessoas. E o mais legal disso tudo é que eu sempre vou ter aqui comigo ou um nutricionista ou um outro profissional da saúde para a gente falar sobre alimentação, saúde física, saúde mental e divulgar conteúdo de qualidade, claro, com muito embasamento. Então, eu espero que esse primeiro episódio solitário e de autoapresentação não tenha sido tão cansativo e maçante. E eu te convido a me encontrar aqui de novo na semana que vem para a gente dar o pontapé inicial ao podcast Nutritivamente. Combinado? Então, um abraço e até lá! Esse foi mais um episódio do podcast Nutritivamente. Canção de abertura Credit, Horizon. Trilha sonora de finalização Unwound, Oaks Studio. Direção criativa, produção executiva, consultoria científica, edição e concepção Murilo Camano Muro.